Os irmãos podem se assentar. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus que é poderoso, grandioso, e nós estamos aqui para louvá-lo e para adorá-lo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos continuar a nossa série neste livro. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 15 a 23. A última pregação nós lemos até o 14, e hoje será do 15 até o 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, e, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Louvado seja Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade de conhecermos quem é o Senhor, quem é o nosso Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome, para te adorar, para sermos, Pai, edificados com a tua palavra. Nós pedimos, Deus, que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto ilumine os nossos corações neste momento, para que possamos compreender a mensagem aqui falada. Essa é a nossa oração, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, eu vi uma ilustração muito interessante de uma tribo, uma aldeia que aceitou o Senhor Jesus. Pessoas lá aceitaram a Jesus, foram convertidas ao Evangelho, e elas iam fazer as suas devocionais todos os dias. E elas iam fazendo, andando na grama, procurando um lugar para fazer a sua devocional. E à medida que elas iam fazendo, os dias iam passando, no lugar que elas iam indo orar e caminhando, de tanto elas pisarem e ficarem lá, não nascia grama. A grama ia morrendo e ficava o caminho da oração e o lugar da oração onde ela estava. E aí as pessoas iam orando, indo, e todo dia ficava marcado na grama esse caminho de onde ela ia, o chão batido de tanto pisar. E aí, quando um irmão começava a parar de orar, começava a se esfriar, dava para ver, porque o mato começava a crescer no caminho de oração desse irmão. Aí você podia falar: olha, meu irmão, o mato no seu lugar de oração está crescendo. O que está acontecendo? E se a pessoa parasse de orar de toda forma, tinha que contratar uma pessoa para capinar, porque o mato ia ficar enorme no lugar de oração. Meus irmãos, não existe instrumento mais poderoso na vida do crente do que a oração.
A oração, meus irmãos, é o momento em que nós entramos em intimidade, em comunhão com o nosso Deus. Nós falamos com Ele. Às vezes nós não podemos chegar para resolver o nosso problema, chegar no lugar onde está o nosso problema, mas a nossa oração pode chegar lá. Nós não, mas Deus pode usar a nossa oração para isso. A oração é a ferramenta do crente. A oração é o instrumento que Deus vai usar para trazer transformação, para trazer vitória na vida do crente neste mundo tão difícil. Foi uma bênção Deus ter deixado essa oportunidade da gente poder falar com Ele. Se eu quiser falar com o presidente da República, com o rei de algum país, imagine a burocracia, seria praticamente impossível conseguir uma audiência com essas pessoas importantes. Mas se você quiser falar com o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, você pode falar a qualquer momento, a qualquer hora, em pensamento, em palavras, em público, no seu quarto, você tem esse privilégio. E muitas vezes nós temos negligenciado esse hábito de orar, esse hábito que Deus deixou para nós orar, esse instrumento poderosíssimo. Se você for olhar, meus irmãos, a história dos grandes homens de Deus na Bíblia e na história da igreja, vocês vão ver que eram homens e mulheres de oração, homens que oravam. Os homens que tinham intimidade com Deus, eles oravam. Era esse o segredo deles. Moisés era alguém que tinha intimidade com o Senhor. Ele orava constantemente, ele falava com o Senhor. Ana, ela orou ao Senhor e por causa da sua oração, Deus usou a oração dela para que ela fosse abençoada e dela viesse um grande profeta do povo de Israel. Daniel, qual era o segredo de Daniel que fez tanto sucesso na Babilônia? Foi uma pessoa que fez a diferença cristã naquele lugar em que ele podia ser contaminado. Mas ao invés dele ser contaminado, ele, pelo contrário, ele influenciou o ambiente que ele estava. Daniel era um homem de oração. Se você for olhar os avivamentos que aconteceram na história da igreja, eles nasceram debaixo de oração. A Reforma Protestante, por exemplo, foi um movimento que começou por causa de homens de oração. Lutero era um homem de oração, era alguém que orava ao Senhor constantemente. Eu me lembro aqui de John Knox, ele era um homem de oração, era um homem que conhecia muito de Bíblia, de teologia, mas era alguém de oração acima de tudo, de forma que a rainha da Inglaterra, que perseguiu os crentes, chegou a dizer: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que dos exércitos da Escócia. E John Knox orava ao Senhor dizendo: dá-me, Senhor, a Escócia, se não morro. Foi esse John Knox que fundou a igreja presbiteriana, da qual você faz parte. Homens de oração, homens e mulheres de oração. A oração, meus irmãos, é fundamental para a vida da igreja. É o que propulsiona a vida da igreja. Ela é construída em oração ao nosso Deus. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, adivinha, está orando, está falando com Deus. O apóstolo Paulo, ele está registrando aqui o motivo da sua oração, o conteúdo da sua oração. O apóstolo Paulo também era um homem de oração, era alguém que orava, evangelizou vários lugares, foi perseguido, foi preso, mas o seu ministério era mantido por meio da oração. Era alguém que orava, era alguém que perseverava em oração, e ele orava e registra aqui, como nós estamos dizendo. Na pregação anterior, como é uma série, toda série tem anteriormente, no episódio anterior, o apóstolo Paulo estava louvando a Deus e dando graças ao nosso Deus pelas bênçãos espirituais que Deus garantiu aos crentes, que Deus deu aos crentes. Primeiro, na pessoa de Deus Pai Todo-Poderoso, que predestinou, escolheu antes da fundação do mundo os seus.
Esse foi o que o Pai fez. E depois vem o Filho e consuma tudo isso, morrendo na cruz do Calvário, para resgatar esses que o Pai escolheu. E depois vem o Espírito Santo que sela, garantindo a propriedade que esses são de Deus e ninguém tira. Essas são as bênçãos espirituais. Agora, depois de Paulo falar dessas grandes bênçãos espirituais, ele ora ao Senhor. Ora para que os crentes pudessem compreender a grandeza dessas coisas. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Segura um pouquinho aí. Vamos para o versículo 15, em que Paulo vai falar o alvo da sua oração. Para quem ele está orando? Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso, não paro de dar graças, de agradecer por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele está orando aqui, meus irmãos, pelos crentes, os crentes em Éfeso e os demais cristãos, os demais servos do Senhor. Ele está orando por eles. Ele agradece a Deus pelo bom testemunho daquelas pessoas. Esses cristãos aqui, ele ouviu falar que esses cristãos tinham fé e amor. Fé no Senhor e amor para com os santos. Marcas dos crentes, marcas do cristão. A fé e o amor. O cristão precisa ter fé e amor para com os santos. Quem são santos, né? Santos é bom a gente explicar, porque às vezes a gente fala santo, fica parecendo que são aquelas estátuas, né, daqueles santos, mas não, na Bíblia, santo é aquele que foi separado por Deus para pertencer ao seu povo. Então, se você é crente, você é considerado santo, não porque você é perfeito, mas porque você foi separado. Então, se alguém te chamar de santo, não estranhe não, ele está falando a verdade. Se você aceitou o Senhor Jesus, você é santo. E os crentes em Éfeso demonstram fé no Senhor e amor para com os santos, para com os crentes. E Paulo, quando fica sabendo disso, ele agradece ao Senhor. Ele dá graças a Deus. É importante lembrar que esse pessoal de Éfeso, quando Paulo foi pregar o evangelho lá em Éfeso, Éfeso era uma cidade idólatra, muito idólatra, uma cidade apegada à idolatria. Lá eles adoravam uma deusa, como nós vimos, chamada Diana. Eles achavam que ela era poderosa e adoravam aquela deusa, e os comerciantes faziam estátuas e nichos para colocar elas, e tinha um comércio já em torno dessa deusa. E muita feitiçaria, muita magia naquele lugar. E quando Paulo começa a pregar o evangelho, pessoas se convertem e levam esses livros de feitiçaria em público e queimam esses livros, abandonam essa vida, e lá acontece um avivamento, porque as pessoas estão abandonando a magia, a feitiçaria, indo para Cristo e queimando aqueles livros, destruindo aquela vida passada e buscando ser nova criatura. E agora esses crentes que eram idólatras, agora eles têm fé no Senhor e amor um para com os outros. E Paulo, na sua oração, ele agradece ao Senhor pela vida dessas pessoas. Ele agradece pelo testemunho desses crentes. Eles tinham fé e amor. Algumas aplicações em relação a isso para as nossas vidas. Primeiro, meus irmãos, nós devemos orar em qualquer lugar. Não existe um lugar específico para você orar. Não é desculpa, eu não tenho um lugar bom para mim orar, eu não tenho como sair e ir lá fora, ou então ter um lugar específico na minha casa para orar. Paulo estava preso quando ele está aqui orando pelos crentes. Paulo estava preso, e ele mesmo preso orava sem cessar. E é interessante que no Império Romano, os presos eram presos acorrentados com um soldado do lado, né? O soldado ficava preso com o prisioneiro lá. E Paulo, nessa situação, preso, ele orava ao Senhor. Eu fico imaginando o que os soldados ficavam pensando, né? Eles não conheciam a Deus, e eles puderam ver o testemunho do Evangelho por meio desse Paulo, que ficava orando, e aqueles guardas vendo que fé é essa, o que é aquilo. Tanto é que em Filipenses ele vai dizer: toda a guarda pretoriana ouviu falar do Evangelho, louvado seja Deus. Paulo se alegra nas suas prisões,
porque por meio dessas prisões o evangelho também foi dispersado, foi disseminado. Ele agradece ao Senhor por causa disso. Devemos orar em qualquer lugar. E a oração, meus irmãos, ela deve ser constante, ela deve ser sempre, todo dia. Ele fala que eu não cesso de dar graças. Nós não podemos tratar a oração como se fosse antibiótico. Quem toma antibiótico aqui todo dia? Ninguém toma antibiótico aqui todo dia. Você só toma antibiótico se você tiver com um problema e durante um prazo específico. Você não pode ficar tomando todo dia, é só durante um prazo específico que o médico receitou quando tem um problema. Mas a oração não é antibiótico. A oração, ela é constante. Ela é como água para a nossa alma, que tem que ser o tempo todo, constantemente, todos os dias. Nós devemos nos concentrar em oração. Nós devemos perseverar. Ela deve ser constante. Não é de vez em quando, não é quando eu tenho um problema. É sempre, meus irmãos. Orai sem cessar. É interessante também que o apóstolo Paulo, nessa oração que ele escreve, ele está intercedendo pelos crentes e agradecendo pelo que Deus fez na vida dos outros. Meus irmãos, nós oramos e nós oramos por nós. Tá certo, devemos orar pelas nossas vidas, mas também nós devemos interceder, orar ao Senhor. Os grandes homens de oração eram homens intercessores, que oravam não só por eles, mas pelos outros, e se alegravam com as bênçãos dos outros. Paulo está feliz que esse povo aqui em Éfeso está sendo abençoado, e ele alegra, né? Imagine uma oração: ô Senhor, eu estou numa situação difícil aqui, mas o irmão ali está tão bem, louvado seja o Senhor pela vida dele, graças a Deus pela vida dele. Difícil, né? Fazer uma oração assim, mas Paulo fazia, agradecia, orava pelos outros. É muito fácil a gente orar, jejuar para a gente conseguir uma coisa para a gente, mas será que a gente já jejuou para o irmão conseguir alguma coisa? Para o irmão ter alguma bênção? Nós devemos aprender a ser intercessores, orar pelos outros. Paulo agradece pelo que Deus fez na vida dos outros. Paulo vê a bênção de Deus na vida dos efésios e ele agradece. Ele não fica com inveja, ele não fica com ciúmes, ele louva ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, uma dúvida que pode permear no nosso meio. Se Deus já decretou tudo, se Deus já predestinou todas as coisas, para que orar? Às vezes a gente pode ter essa dúvida. Mas é interessante que o apóstolo Paulo não tinha problema nenhum com isso. Porque no texto anterior, ele diz que Deus nos predestinou em Cristo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e depois ele fala que ele está orando. Na cabeça de Paulo, essas coisas não se anulavam, elas caminham juntas. Não é que a oração vai mudar os decretos de Deus, mas Deus vai agir e cumprir os seus decretos por meio da sua e da minha oração. É isso que nós precisamos entender. Deus age por meio das nossas orações. E é isso que nós entendemos aqui. O mesmo Paulo que estava falando da soberania de Deus, da predestinação, ele fala agora de oração. Caminham juntos, não são coisas que se anulam, pelo contrário, elas andam juntas. Por isso que Paulo fala aqui. A partir do verso 17, meus irmãos, ele fala o motivo da oração. Ele está orando para quê? Nós vimos até o verso 16, para quem ele está orando? Ele está orando pelos crentes. Agora, para quê? O que ele quer que aconteça com esses crentes? Além de agradecer, né, como ele diz, o que ele quer que aconteça na vida desses crentes? É interessante, meus irmãos, que Paulo poderia estar orando por bênçãos financeiras na vida desses crentes, ele poderia estar orando pelo livramento deles na perseguição. São coisas, né, justas para orar, mas ele está orando aqui pelas coisas espirituais,
Porque ele entende que as coisas espirituais são mais importantes na vida do crente do que as coisas materiais. A oração dele aqui, se você olhar os motivos, são 100% espiritual. Ele não está orando por nada material aqui. Não quer dizer que a gente não deva orar pelo nosso material, pelo nosso corpo, mas a prioridade é o nosso espiritual, porque um dia esse corpo vai se passar, o nosso trabalho vai se passar, a nossa riqueza vai se passar, como diz lá em Eclesiastes, tudo é vaidade, é vento que some, mas o que fica para sempre é a nossa alma, o nosso espírito, que o Senhor abençoa espiritualmente também, que a nossa vida espiritual é o que nós devemos colocar em prioridade. Às vezes a gente foca tanto só nessa vida, e esquece que vai ter uma eternidade depois. E depois desses, no máximo 100 anos, 100 e poucos anos que a gente vai viver aqui, e a eternidade depois. E aí? Como é que fica? Às vezes a gente nem lembra disso, nem se preocupa. Mas Paulo aqui, ele ora pela vida espiritual desses crentes. E ele ora para quê? Verso 17. Ele está orando, mencionando eles nas orações dele, para que, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, faça o quê? Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Paulo está orando para que esses crentes tenham sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor, no pleno conhecimento de Deus. No original, a palavra que Paulo usa para sabedoria é sofia, de onde vem a nossa palavra filosofia, que dá a ideia de um conhecimento profundo, mas não das coisas materiais aqui como os gregos procuravam, mas um conhecimento profundo acerca do nosso Senhor e Salvador. E a revelação aqui, que ele menciona aqui, não é a revelação de eu chegar aqui e falar, Deus está me revelando que essa semana alguém vai ter um emprego, ou não. Não é esse tipo de revelação, não é isso. É uma coisa muito mais profunda do que isso. A palavra que Paulo usa para revelação aqui é a palavra apocalipse, no grego, que significa uma revelação de coisas grandiosas. Como mostrou para João na ilha de Patmos, as grandezas espirituais de Deus. Às vezes a gente tende só para o material, mas Paulo quer que eles tenham um espírito de apocalipse, revelação de grandes coisas, para que Deus tire a venda dos olhos dessas pessoas e elas consigam enxergar a grandeza do poder de Deus, a grandeza que Deus fez nas vidas delas, e elas às vezes nem perceberam ainda. Deus quer que o Espírito Santo conceda. E olha como Paulo é harmônico aqui. Ele está falando das grandiosas coisas de Deus. Primeiro, ele fala que Deus nos elegeu, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, segundo a vontade dele, porque ele quis. Não é porque eu mereço, não é porque eu fiz isso, não é porque eu fiz aquilo, mas Deus me escolheu antes da fundação do mundo, porque ele quis, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso é um mistério que Paulo está revelando aqui para esses irmãos, uma grandiosidade que a Bíblia poderia até ocultar, mas ela quis falar para você, que Deus escolheu você antes da fundação do mundo, não porque você merece, não porque você fez alguma coisa, mas porque Deus quis no seu amado, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amados, ele fala da atuação de Cristo, que morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, e fala da atuação do Espírito Santo, que nos selou. Como isso é grande, meus irmãos! Isso é uma grandeza maravilhosa. E agora ele está orando para que os efésios compreendam isso. Tenham olhos espirituais para entender. Nossa, como foi grande o que Deus fez por mim. Ele me salvou, Ele me escolheu, Ele mandou o Filho dele para morrer e derramar o seu sangue em meu lugar. O Espírito Santo me selou como propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja Deus! Como isso é grande! Paulo quer que os efésios compartilhem dessa alegria, mas para isso eles precisam enxergar.
ter olhos espirituais para isso. Porque se o Espírito Santo não nos revelar, não nos iluminar, nós não compreendemos essas grandezas de Deus. Nós não conseguimos, é só o Espírito Santo para fazer isso nas nossas vidas. E aí ele quer que eles tenham um espírito de revelação. De novo, não é essa revelação que a gente está tão acostumado a ouvir por aí, de revelação isso, revelação aquilo, mas é uma revelação grandiosa para que a gente possa compreender. Não é uma doutrina nova que Deus quer ensinar para a gente, não é nada disso. É para que nós possamos entender isso que ele nos disse. Primeiro, o Espírito Santo, ele revelou para os apóstolos, para os profetas, a palavra de Deus. Vamos pegar um exemplo de o próprio Paulo. O Espírito Santo revelou para Paulo essas grandezas, que Deus nos escolheu, que Cristo morreu por nós, que o Espírito Santo nos selou como propriedade. Isso ninguém sabia, foi revelado a Paulo. E aí Paulo, agora, sob o poder do Espírito Santo, ele recebe a inspiração, para quando ele estiver registrando isso, ele não erre. Isso é inspiração. E agora o Espírito Santo atua sobre nós, nos iluminando. Não nos dando doutrina nova, não, nada disso, mas nos iluminando. Para quando a gente lê isso aqui, a gente entender. Porque as coisas espirituais, vai dizer lá em 1 Coríntios, são discernidas espiritualmente. O homem carnal, o homem natural, ele olha essas coisas, ele acha isso loucura, e ele zomba, e ele não entende. Mas não. O homem espiritual, aquele que é crente, tem o Espírito Santo, essas coisas são grandiosas. E é isso que a oração de Paulo. Quando a gente se depara com um texto difícil de entender, a nossa atitude deve ser a mesma de Paulo. Orar e dizer: Deus, me dá espírito de sabedoria, de revelação, para que eu entenda essas grandezas. E não inventar, e não fazer qualquer outro tipo de coisa, e não tentar interpretar aqui a meu bel prazer, mas orar ao Senhor, para que o mesmo Espírito que inspirou me ilumine. Ele vai continuar dizendo isso. Ele quer que as pessoas tenham espírito de sabedoria e de revelação, iluminados, versículo 18, os olhos do vosso coração. Nós até cantamos aqui hoje, né? Abra os olhos do meu coração. Paulo quer que não os olhos físicos, mas os olhos do coração dessas pessoas estejam abertas para entender a grandeza das coisas de Deus, das coisas espirituais do nosso Deus. Esse é o objetivo da oração de Paulo. Ele quer que os crentes tenham espírito de sabedoria e de revelação por meio da iluminação do Espírito Santo. E para quê? Para que isso aí? Para conseguir o quê? Ele quer que os crentes sejam iluminados para entenderem o quê? Ele continua explicando. Iluminados os olhos do vosso coração, verso 18, para saber qual é a esperança do seu chamamento, uma coisa. Qual é a riqueza da sua glória, a riqueza da glória da sua herança nos santos? Outra coisa. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele quer que a gente entenda, com esse Espírito Santo que nos ilumina, ele quer que a gente entenda a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a grandeza do seu poder. Essas três coisas Paulo quer que os crentes entendam. E o crente precisa entender essas coisas para sobreviver às grandes perseguições que acontecem entre nós, contra a igreja do Senhor. Primeiro, o que é a esperança do seu chamamento? Deus, meus irmãos, nos escolheu para sermos dele. Não foi isso que Deus fez conosco? Ele nos escolheu para sermos dele. Isso foi o chamado. Ele chamou os seus, chamamento. Ele nos escolheu e nós somos dele. E a esperança é que Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. O Deus que nos chamou é fiel para cumprir e vai cumprir. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança que, apesar de todas as perseguições que a gente sente aqui,
Deus vai nos receber na sua glória. Estaremos com Ele eternamente. Isso nos conforta. Isso meus irmãos, nos consola, nos encoraja, nos anima. Por isso que Paulo quer que os efésios entendam isso. Ele quer que os efésios entendam que o Deus que nos chamou, a gente pode ter esperança, porque Ele vai cumprir. Esperança do nosso chamamento. Segundo lugar, a riqueza da glória da sua herança. Outra coisa, além da esperança do nosso chamamento, Ele quer que a gente entenda a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós, meus irmãos, fomos feitos herança de Deus. Nós fomos feitos herança de Deus. Nós somos dele. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para quê? Para sermos dele. Para sermos dele, o seu povo de propriedade exclusiva. Vamos retomar lá em Efésios 1:5 o que Paulo diz. Paulo diz o seguinte, lá em Efésios 1:5. Nos predestinou para quem? Para Ele. Para a adoção de quê? De filhos. O filho tem direito à herança do pai. E aqui Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E agora vai para o verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Em Cristo nós fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Fomos feitos herança de Deus, predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo por Deus, por aquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, conforme nos apraz. Isso é glorioso demais, meus irmãos, sabermos a grandeza de Deus, a grandeza que nós somos herança de Deus, e no final de tudo, quando essa era se passar, nós vamos para Ele, porque nós somos dele, e nós pertencemos a Ele, nós somos igreja do Senhor Jesus, somos herança do Senhor, é um privilégio. E agora, meus irmãos, Paulo vai falar de um outro tópico que ele detalha mais, o tópico que ele mais detalha em sua oração, para que os efésios pudessem compreender, que é o terceiro. O apóstolo Paulo quer que Deus nos ilumine, para que a gente possa entender a grandeza, a suprema, não é nem grandeza, é a suprema grandeza do seu poder para com os que creram, os crentes. Ele quer que os efésios entendam o poder de Deus nas nossas vidas. O poder de Deus na vida dos crentes. A natureza desse poder. Os efésios poderiam pensar: que poder é esse? Somos perseguidos, passamos por dificuldades, somos hostilizados por sermos cristãos. Que poder é esse? Eu não estou vendo visivelmente. É por isso que Paulo está orando, para que eles tenham olhos espirituais, uma revelação do Senhor, para que eles possam entender, porque visivelmente eles olham e veem perseguição. Os efésios, antes de se converterem, eles tinham uma visão deturpada de poder. Eles achavam que o poder era a feitiçaria, que o poder era a bruxaria, que o poder era a deusa Diana dos efésios. Eles achavam que isso era poder, mas agora Paulo está apresentando um poder maior, um grande poder que atua na vida dos crentes, que atua na minha vida e atua na sua vida, que atuou em nós para sermos crentes. E esse, meus irmãos, é o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e colocando ele para assentar à sua direita, acima de toda autoridade, acima de todo nome que se possa imaginar. É esse poder que fez Jesus ressuscitar e se assentar à direita do Pai, é o mesmo poder que atuou na sua vida e atuou na minha vida. Você pode não ver, mas é o poder que atuou em você. E é isso que Paulo está orando para que os efésios entendessem. O fato de você ter fé e o fato de você permanecer tendo fé é um poder grandioso que está agindo em você. Um poder de Deus
grande, maravilhoso, acima de todo nome. Às vezes a gente pensa, meus irmãos, que poder é uma coisa sempre que você vai ver, que você vai ouvir, que você vai sentir, que você vai tocar. Às vezes a gente acha que o agir do Espírito Santo é barulho, é vibrar as paredes. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é isso, que poder é isso. Mas o poder que Paulo está falando aqui é um grande poder que atuou na sua e na minha vida para nos converter dos nossos pecados e nos tirar da vida que a gente tinha antes. Que vai ser falado em Efésios 2, que ele nos deu vida estando nós mortos. Isso é um grande poder, estávamos mortos. Não vou falar muito, senão eu vou dar spoiler, o pastor vai brigar comigo, que é a pregação dele. Mas é o que Deus fez por nós. Estávamos mortos, espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. E ele vem com esse grande poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus e fez ele subir lá para os céus e se assentar no seu trono à direita de Deus. É esse mesmo poder que atuou na sua vida e na minha vida. Você pode não ver, você pode não ouvir, mas foi esse poder que ele atuou em você. Então, o poder nem sempre vai ser o que você vai ouvir. Ai, não estou ouvindo, não estou sentindo, não estou vendo. Mas isso é espiritual, meus irmãos. É na sua alma que ele fez essa grandeza. Nós precisamos entender isso, que poder nem sempre são coisas que você está vendo aqui, mas são coisas que acontecem espiritualmente na nossa vida. Ele nos tirou da escravidão do pecado. E esse é o poder que Deus atua entre nós. Entenda isso para que você consiga compreender a grandeza. Às vezes você está passando por luta, às vezes você está passando por dificuldade e se esquece desse poder, porque você não está vendo, você não está ouvindo e você não está sentindo. Mas ele existe. E ele está atuando em você. Porque o ver, o ouvir e o sentir, às vezes você vai ver, às vezes você não vai. Mas esse poder vai estar existindo independentemente de você estar vendo, ouvindo ou sentindo. Porque ele é na sua alma. Se você creu no Senhor Jesus, se você se rendeu a Cristo, se você é um crente em Jesus, saiba, esse mesmo poder que fez Cristo ressuscitar está agindo na sua vida. Você pode não estar vendo, você pode não estar ouvindo muito alto, mas está acontecendo. Porque Deus, ele é poderoso, ele age como ele quer. Paulo quer que os efésios entendam isso. E sem o Espírito Santo é impossível compreender essas grandezas. Por isso que Paulo está fazendo isso. E aí ele começa a falar do Senhor. Esse poder que Deus deu para nós é o mesmo poder que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos, agora Paulo começa a falar da exaltação de Cristo. Com esse poder que agiu em Cristo e agiu também na sua vida, Cristo ressuscitou dos mortos, Cristo subiu e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como ele diz aqui, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, e ele explica, acima de toda autoridade, de todo principado, de toda potestade. Às vezes a gente vê as autoridades desse mundo, né, uma bagunça. E às vezes a gente pensa, esse mundo está perdido. Esse mundo não tem esperança. Mas saiba, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele está sentado acima de toda autoridade, de todo principado e de toda potestade. Ele é poderoso. Os reis entram no trono e saem do trono, mas o Senhor Jesus continua sentado à direita de Deus Pai. Eu me lembro aqui da visão de Isaías, quando Deus chama Isaías para ser profeta do Senhor. E Isaías registra no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi um rei muito bom para Israel. Um rei que trouxe desenvolvimento na agricultura, um rei que trouxe desenvolvimento econômico, um rei que trouxe tecnologia para Israel, um rei que trouxe para Judá, né? Um rei que trouxe estabilidade. Mas no final da sua vida, esse rei se enche de orgulho e entra no templo e faz o que era só os sacerdotes deveriam fazer. Queima um incenso lá que só o sacerdote podia fazer. E aí ele é atingido por uma lepra como punição e morre. Os israelitas nesse momento, os judeus poderiam pensar, o rei Uzias morreu, um rei tão bom, e agora? Mas Isaías ele vê, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono. O rei Uzias morreu, saiu do trono. Mas no ano da morte do rei Uzias, ele viu que o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle da sua vida, ele não perdeu o controle do mundo, ele continua governando para a honra e glória do seu nome. Por isso que ele faz todas as coisas. Jesus está à direita do Pai, acima de toda autoridade e acima de todo nome que você possa pensar. Imperadores, presidentes, governadores, autoridades, Jesus está acima. Jesus está acima de todos esses nomes que você possa pensar e até nomes que vão vir no mundo vindouro. Ele também está acima. Ele está acima de toda a autoridade. Ele está acima de todo principado, toda potestade e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, como ele põe. E ele continua. Esse poder que agiu na sua vida foi o poder que Deus usou para colocar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Todas as coisas, meus irmãos, foram colocadas debaixo dos pés da autoridade de Cristo. Estão abaixo dele. Não estão no mesmo nível dele, nem estão acima. Estão debaixo dos pés de Cristo. Quando Paulo fala isso, ele está registrando o cumprimento de uma profecia lá em Salmo 110, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Todos os inimigos do Senhor colocados debaixo dos seus pés. E mais, agora Paulo, falando sobre Cristo, fala sobre a igreja. E versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas que Deus fez com esse poder, que também agiu na minha vida e na sua vida, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo, meus irmãos, é aquele que tudo enche em todas as coisas. Ele cumpre todo o propósito de Deus. Ele é aquele, Jesus é aquele, que através de quem Deus realiza os seus propósitos. Deus realiza os seus propósitos. E existe um lugar, meus irmãos, existe um lugar em que essa plenitude de Cristo se expressa mais do que em qualquer outro lugar. Sabe que lugar é esse? A igreja, que ele menciona aqui. É na igreja do Senhor que a plenitude de Cristo se expressa mais gloriosamente do que em qualquer outro lugar. Mas os efésios podiam olhar, e nós olhamos atualmente, podemos pensar, mas que plenitude é essa? A igreja é perseguida, a igreja é humilhada, a igreja sofre, às vezes tem escândalos, às vezes tem divisões, às vezes tem tanta dificuldade na igreja, e Paulo vem me dizendo que a igreja é o lugar onde a glória de Cristo mais se expressa. É por isso que Paulo está orando para que o Espírito Santo desse esse discernimento espiritual aos Efésios, porque visivelmente, com os nossos olhos carnais, nós não vemos, mas espiritualmente nós vemos a grandeza de Cristo na sua igreja, e quando ele voltar nós vamos ver melhor ainda, porque toda a igreja, a verdadeira igreja, aqueles que verdadeiramente pertencem à igreja, serão reunidos em um só povo lá na glória e adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Lá você vai ver que é realmente na igreja o lugar onde a glória do Senhor Jesus Cristo se expressa com mais grandeza. Para concluir, meus irmãos, eu trago algumas aplicações. Como está a sua vida de oração? Como está o seu lugar de oração? Como é que está o mato no lugar da sua oração? Está tendo muito mato? Ou está batido mesmo, bem pisado, a terra bem batida? Ou está cheio de mato? Como está a sua vida de oração? Como você tem mantido a sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo? Você tem orado? Você tem perseverado em oração? Olha, os grandes homens e mulheres de Deus eram pessoas de oração. Que importância você tem dado para as coisas espirituais na sua oração? Às vezes a gente ora,
só pelo físico, só por essa vida que vai durar no máximo uns 100 e poucos anos. E a sua eternidade? E as coisas espirituais? Você tem orado a Deus para que Ele te dê entendimento para você compreender as coisas que estão aqui na Bíblia? Como Paulo está orando, você tem dado importância, achado isso relevante ou não? Como você tem colocado isso na presença de Deus? Você tem dado importância às coisas espirituais quando você ora? Que importância você dá para a intercessão pelo próximo nas suas orações? O seu próximo tem um lugar nas suas orações, como Paulo fala, que menciona ele nas suas orações. Quando Paulo escreve aos Romanos, também fala: Deus é testemunha de que eu menciono vocês em todas as minhas orações. Ele põe Deus como testemunha disso. Você tem orado pelo próximo? Você tem orado pela sua igreja, pela igreja do Senhor Jesus Cristo na terra? Você tem amado o seu próximo? Você tem amado a sua igreja e colocado isso em oração? Meus irmãos, o Espírito Santo é o único que nos faz compreender as grandezas do nosso Deus. É o único que nos faz enxergar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes você não está vendo, às vezes você não está sentindo, como eu já disse, mas Deus continua sendo poderoso, você ouvindo, vendo ou não, porque o poder dele age sobre todas as coisas. Uma palavra também para você que está passando por uma luta, para você que está passando por alguma dificuldade. Procure tirar o foco daquilo que tem causado uma provação na sua vida e foque nesse grande poder que Deus está agindo na sua vida. Você pode estar passando sim por luta, por perseguição, por dificuldade, por alguma enfermidade, mas sempre quando você estiver passando, lembre-se que o Senhor é poderoso, que o poder de Deus é grande, que Deus age na nossa vida, que Deus nos salvou. Alegre-se com essas coisas. Você tem se alegrado com o fato de você ser salvo e você pertencer a Deus? Você tem sentido alegria em saber que quando Jesus voltar, Ele vai te chamar e você vai assentar do lado dele e viver com ele eternamente? Isso te traz alegria no seu coração? Você lembra disso? Quando você está passando por luta, Jesus te conhece pessoalmente. Jesus vai dizer para você: vinde benditos do meu Pai, entra no reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Se você é realmente um crente verdadeiro, você tem se alegrado com essa verdade, com essa grandeza, com esse poder? Alegre-se, meus irmãos. Como Jeremias disse, quero trazer à sua memória as coisas que te trazem esperança. Isso nos traz esperança. Tire o foco e foque no grande poder de Deus. Quero lembrar também aos irmãos que Deus é poderoso para nos livrar dos pecados. Às vezes temos pecado, temos atitudes que não conseguimos sair delas, vícios que a gente mantém e não consegue sair, pecados que mantemos e vivemos, vivendo uma vida não cristã. Mas Deus, Ele é poderoso para nos livrar disso. Esse é o poder de Deus, para nos dar liberdade, tirar esse fardo das nossas costas e tirar o jugo do nosso pescoço e nos fazer andar de cabeça erguida. Ele é poderoso para tirar todas essas coisas e nos livrar de pecados e de dificuldades que vivemos. Entregue isso diante de Deus e viva, meus irmãos, uma vida de oração sempre, porque a oração é a ferramenta mais poderosa que temos. Eu repito, como está o seu lugar de oração? Está cheio de mato ou não está? Se está cheio de mato, vamos começar a partir de hoje a refazer o caminho e aos poucos ele vai aparecendo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu passo a palavra para o reverendo André, vai estar com a palavra agora. Amados, depois dessa palavra, vamos orar. Convido a igreja a se colocar de pé para orarmos ao Senhor, agradecendo pela sua palavra e recebendo a bênção. Gente, vocês tinham que ver daqui como está a igreja. Me alegra muito ver a igreja dessa forma. Né?
Pai amado, nós nos alegramos de podermos estar na Tua presença. Agradecidos, Senhor, pela Tua palavra que Tu traz aos nossos corações, da nossa dependência de Ti, Senhor, daquilo que Tu nos separaste para ser. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela Sua graça. Obrigado, Senhor, pelo Seu poder sobre as nossas vidas, Pai, que nos separastes antes da fundação do mundo, Senhor, para estarmos na Tua presença, sabendo, Senhor, do sacrifício do Teu Filho Jesus sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque sim, podemos estar nesse momento em oração, Pai, a uma só voz, Pai, a um só coração na Tua presença. Para clamar, Senhor, que cada vez mais as nossas vidas sejam transformadas, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Para podermos, Senhor, sentir a presença do Teu Espírito Santo e do Teu maravilhoso poder sobre nossas vidas. Ó Pai amado, que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da maravilhosa luz do Seu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque estamos aqui reunidos, Pai, como igreja, para adorar e bendizer o Seu santo nome, para reconhecer, Senhor, que sim, nós não somos nada, somos apenas pó. Mas aprove a Ti, Senhor, nos dar vida e vida em abundância. E por isso nós Te adoramos e bendizemos o Seu santo nome. Pai amado, que a Tua igreja saia daqui hoje fortalecida, sabendo, Senhor, da importância de orarmos a Ti, Senhor, porque a Tua vontade se cumpre em nós pela transformação do nosso desejo, do nosso coração. E isso é expresso, Senhor, quando oramos através do Espírito Santo. Por isso, Deus, transforma os nossos corações, dá-nos porção dobrada do Teu Espírito Santo, ó Pai, para estarmos cada vez mais adorando a Ti, Senhor, em oração a cada momento. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, ide em paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor eterno e imutável de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém.